Fala, galera, Minuto em Cristo. E aí, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, né? Uma noite especial. Bora. Com o Lucas Najib. Vou deixar que ele se apresente antes que a gente inicie a nossa conversa de hoje. Fala, galera, tudo bem? Fala, Igão, prazer todo meu. Meu nome é Lucas Najib, como o Igor falou. Sou casado com uma mulher maravilhosa. Eu costumo dizer, Igor, onde eu vou para apresentar minha esposa, que eu ainda não fui na Disney não, mas profeticamente eu vou, saca? E aí até você também vai em nome de Jesus um dia. Mas o dia que você pisar na Disney, você vai lá no setor das princesas e você vai perceber que tá faltando uma, porque uma eu roubei e casei com ela. É Paula Cristina. Que isso, minha hein? esposa maravilhosa. E aí, cara, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, Paula Cristina, e como fruto do nosso amor nasceu Alice, nossa princesinha Princesa. de 3 anos. E somos da Lagoa em Niterói, temos o prazer, privilégio de pastorear todos os adolescentes da nossa igreja. E lá já se foram 6 anos, completo 6 anos esse ano, pastoreando, cuidando, entregando a vida para todos os adolescentes da nossa igreja. Então, Glória a Deus. É isso, irmão, uma honra. Mas antes de ser esse pastor de adolescentes, né, esse líder de um ministério incrível que é o Next Team, você tem uma história de ter sido líder de GC, inclusive é algo que eu queria muito falar nesse podcast. Todo mundo que passou por aqui, cara, entrou nesse assunto sobre grupo de crescimento. Você que não sabe, GC, né, a gente chama as células da nossa igreja, talvez você conheça assim, pequenos grupos, como grupo de crescimento. E o Lucas Najib, ele já foi um líder de GC. Inclusive, o GC que eu lidero hoje é fruto do seu GC. Né? Lá atrás, Robert e Farrah, eles foram meus líderes que vieram do seu GC. O meu pastor hoje, Bernardo, quando ele esteve aqui, ele te mencionou, né? Falou sobre a época que caminhou com você no GC. Enfim, até hoje eu escuto testemunhos sobre a sua liderança. Né? Inclusive hoje, nesse dia que a gente está gravando, eu encontrei um grande irmão, o Rafael Limeira, do nada, numa padaria, e a gente parou ali para trocar ideia, tomar um café juntos, e a gente conversando sobre a palavra e tal. Ele entrou no assunto de GC e mencionou Lucas Najib. Amém. Eu falei, cara, amém, glória a Deus, hoje à noite eu vou estar com esse cara e a gente vai estar falando sobre isso, e eu sei que você é apaixonado. Então eu quero que você conte como iniciou, como que foi o convite, como que foi a sua história como líder de GC. Cara, quando você me convidou para falar de GC, meu coração já começou a queimar, porque eu sou apaixonado por GC, Igor. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar de GC, eu falo de GC com muito amor no coração, porque foram alguns anos que eu e a minha esposa hoje, na época a gente namorava, eu e minha namorada, que é minha esposa, Paula, a gente liderou ali juntos, cara, esse GC, entregamos a nossa vida. E foi muito bacana e ao mesmo tempo muito louco. Como isso tudo começou. Eu lembro que na época eu fazia carisma, eu e a Paulinha, a gente fazia carisma na época, a primeira turma de sábado tava ali, a gente ali em 2014. Isso mesmo, em 2014, a gente fazendo carisma e queimando de amor por Cristo, querendo viver o chamado de Deus, pedindo para Deus, Deus, usa-me, Pai, usa minha vida, eu quero ser usado por Ti, sabe? Aquele fogo, fazendo seminário e tudo mais. Até então eu servia na igreja, um voluntário, apaixonado, eu e a Paulinha. A gente já ia no culto do Next, que estava se iniciando os primeiros passos. A gente pegou o Next, os primeiros dias do Next, a gente estava lá quando o Next iniciou. E aí um belo dia eu retornando para casa, depois que eu tinha acabado de ter uma aula do carisma maravilhosa. E eu lembro como se fosse hoje, nesse dia, a professora ela falou assim, gente, eu queria liberar algo na vida de vocês para vocês nunca mais esquecerem. Aí todo mundo ficou atento e tal. Ela falou assim, estejam prontos em tempo e fora de tempo. E aí eu guardei aquilo ali. Eu falei assim, caramba, interessante, né? Eu não tenho que ficar esperando a oportunidade chegar para me preparar. Eu tenho que começar a me preparar, porque a hora que Deus quiser me usar, Ele vai me usar. E aí nesse dia eu saí doido para chegar em casa, tomar um banho, assim que eu peguei no meu celular, indo já em direção ao banheiro, para ouvir um louvorzinho, ficar curtindo ali o banho e tudo mais. Recebo uma mensagem. A mensagem era do pastor Felipe Valadão. Eu falei, estremeci, né, brother? Eu falei, pastor Felipe Valadão mandando mensagem na altura do campeonato. E eu falei, e aí ele, falei, Nego, como é que você tá? Eu falei, fala, pastorzão, tudo bem e tal. Isso 2014, finalzinho de 2014, se não me falha a memória. Ele falou, mano, te falar, na época, o Next tinha 4 G6.
E nessa época, os 4 G6 tinham nomes. Um era Zoe, outro era Metanoia, outro era Salt e outro era Fish. Então, 4 G6 e tal. E eu fazia parte de um GC, que era o Metanoia. Sendo que, nessa época, eu fazia faculdade, engenharia mecânica, o bagulho era sinistro, de cálculo, física, química. Até hoje eu fico imaginando Deus porque eu entrei naquela faculdade, mas Deus sabe. As almas que eu ganhei para Cristo fez sentido. E aí, eu fazendo faculdade, na sexta-feira, coincidentemente sexta-feira, eu tinha 2 matérias, ou seja, era impossível eu faltar aula na sexta-feira. E o GC acontecia na sexta. E eu estava no grupo, desse grupo GC, e eu ia pouco, porque, cara, eu tentava ir 2 vezes ao mês e correndo ali na correria. Caramba, eu colocava muita desculpa da faculdade. Não, mano. Aí o líder me mandava mensagem. E aí, Najibão, como é que você tá, cara? GC hoje. Não, cara, tô atarefado. Ocupado. E tinha sexta-feira que eu tava cansado do trabalho, trabalhava na área naval na época. Chegava em casa e falava, não vou sair não vou nem ir pra faculdade, sexta-feira, né? Aí o cara mandava mensagem, o líder, falava assim, não, cara, eu tô um pouco pegado. Pegado nada, tava pegado com o meu travesseiro, doido pra dormir. Olha aí, ó, você que é de GC aí, ó, teu líder tá te vendo, Jesus também, hein? E aí, brother, nesse meio tempo, o pastor Felipe vai e me manda mensagem. Fala, Najib e tal, tô te vendo no grupo aqui. Cara, te falar, surgiu uma oportunidade aqui de levantar um novo líder pra esse GC. E, mano, é você. Eu vi aqui você aqui, pô, você já tá aqui, te vejo servindo na igreja de forma intensa e tal. E aí, de primeiro impacto, aquilo ali pra mim foi assim, caraca, eu? Não, ele deve estar confundindo né? Pensei, será que tem outro Najib na igreja? Não, só tem eu, tô ficando maluco, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele, cara, é você, e aí, vambora? Eu olhei no celular, falei, impossível, brother. Eu comecei a escrever. Infelizmente, escrevi um textão. Infelizmente, não posso comparecer no GC por motivos óbvios. Eu tenho 2 matérias, faço engenharia mecânica, que não é nada fácil. Pastorzão, me perdoe, mas ó, conta comigo. Olha o falso conta comigo, né? Mas conta comigo pelo que o senhor precisar e tudo mais e tal. Antes de eu enviar a mensagem, quando eu enviar o Espírito Santo, pausou na hora meu dedo e falou assim, ué, você não pede pra eu te usar? Aí o Espírito Santo, ué, você tá fazendo carisma pra quê? E o textão lá, e o meu dedo. Aí o Espírito Santo, você acabou de ouvir. Eu pensando, eu não sou pronto, eu não sei falar, não sei pregar, não sei fazer nada. Eu pensando na minha limitação. Ao Espírito Santo, lembra o que você ouviu na aula do carisma? Esteja pronto em tempo e fora de tempo. Você não precisa se preparar para dizer sim para Cristo. Comece a se preparar. Diga sim, que enquanto você está caminhando com Ele, Ele vai te preparando. E o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração. Aí eu comecei a apagar, mano. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Parecia que meu Deus estava indo sozinho. Eu apagando a mensagem, falei, caramba, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu apaguei, eu escrevi, conta comigo, mandei. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E como eu vou fazer sexta-feira? Caraca. E agora? Aí o pastor Felipe, top, mano, seja bem-vindo. Aí eu falei, e aí? Eu falei, pastorzão, como é que faz e como é que funciona? Aí ele, mano, vai pra cima, Deus é contigo. Eu falei, só? Ele é tudo que você precisa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, mano? Beleza. E aí então, aí eu fui levar a notícia pra minha namorada, Paula, que hoje é minha esposa. Falei, Paulinha, te falar, recebi mensagem do pastor Felipe aqui e tudo mais, e ele me chamou aqui pra liderar um GC, você tá comigo e tudo mais. Ela, amor, que loucura, como é que vai ser isso? E a faculdade, eu falei, amor, não sei. Beleza, mano, eu lembro como se fosse hoje a primeira reunião do GC. Primeira reunião do GC, durante a semana, eu não fazia ideia, mano. Na época, não tinha talk de GC. Tipo assim, era o líder de GC toca, deixa Deus falar contigo e vai embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Show, falei com o Paulinho, falei, amor, qual a ideia que a gente pode ter aqui pro GC e tal? Show. Passamos a semana toda vendo o grupo, e no grupo do GC, mano, tinha umas 8 cabeças. Sério mesmo, sem exagero. 8, 10 pessoas. E aí a gente, olhando aquela galera, falou assim, caraca, a gente não tem tanta intimidade com o povo e tal, mas vamos lá, vamos nos conectar. Fomos pro primeiro GC, Igor. Chegamos no primeiro GC, tinha ali 10 pessoas por aí.
E ali eu lembro como se fosse hoje, cara, eu nervosão, coração ardendo, palpitando. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Me ajuda aqui, Espírito Santo, eu não sei. Separei uns versículos, um texto pra compartilhar. E aquela galera ali receptiva em me ouvir, tipo assim, caramba, tamo aqui junto, tamo junto e tal. E beleza, lanchamos no final, como todo GC a gente faz. Entrei no carro com a Paulinha. Cara, me deu uma vontade de chorar, Aí ela, amor, o que tá acontecendo? Eu falei, amor, foi uma desgraça esse GC. Eu acho que o povo não entendeu o que eu quis dizer e amor, eu não nasci pra isso. Eu comecei a me descredibilizar, cara. Eu falei, amor, eu não sei falar. E só me jogando pra baixo. E aí a Paulinha olhou pra mim e falou assim, amor, você é incrível, cara. O Espírito Santo tá dentro de você. A Paulinha ali me dando muita força. Ela falou, amor, é simples, é só você pedir ao Espírito Santo pra te ajudar que ele ajuda. Irmão, eu peguei aquela palavra ali, fui pra casa, comecei a orar. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei falar, então você vai me ajudar a falar. E aí eu lembro muito da história de Moisés, né? Que Deus falou assim, vai até Faraó e fala. Aí Moisés falou assim, não. E aí, né, pessoas dizem, né? E Moisés tinha voz pesada, era gago e tudo mais. Aí Deus falou assim, vai e apenas diga que o eu sou te mandou. Ou seja, quando a gente abre a boca, ele coloca as palavras na nossa boca. E Igão, de verdade, cara, eu lembro como se fosse hoje, já no segundo GC, na segunda semana, eu lembro que assim que acabou o GC, eu entrei no carro com a Paulinha pra gente compartilhar como é que foi o GC. Eu falei assim, amor, o que você achou? Ela, amor, foi uma benção e tal. Eu falei, amor, tem palavras ali que eu nem lembro como é que foi. E ela falou, amor, o Espírito Santo. E cara, eu senti literalmente o Espírito Santo me levando ali pra compartilhar a palavra no GC. Enfim, assim foi o início do GC. Loucura, né? Começou de uma forma muito louca. Já falei bastante só do início, como iniciou. Sim, não. Hoje a gente vê que tem ali antes de você ser levantado como um líder, tem ali uma sondagem, um mentoreamento, um preparo maior, né, da pessoa em si. Mas você venceu na força do Espírito mesmo, ele te guiando totalmente ali, te discipulando, né, ministrando seu coração. E Deus, ele vai fazendo as coisas do nosso meio. Creio que a gente pode falar que você foi um pioneiro, né, no grupo de crescimento aqui na Lagoinha, em Niterói. E eu lembro, cara, quando eu comecei a ir, a galera sempre falava, né? Eu comecei lá na Covanca em São Gonçalo, onde Robert morava. E a galera sempre contava a história do GC, cara. Esse GC aqui veio lá da multiplicação do Najib, da Paulinha e tal. E o ambiente de GC, cara, ele me agradava muito. Que legal. Pela comunhão, pela galera, pela maneira que o pessoal me recebia. E eu lembro, cara, até hoje, que eu gostava sempre, toda sexta, de ir ao GC. Eu era novo convertido, mas eu não me animava tanto para ir ao culto. Olha isso, que loucura. Então, no início da minha caminhada, eu tava ali toda sexta no GC, mas no final de semana, sábado e domingo, eu não queria ir ao culto. Até eu ter o entendimento, a maturidade de saber a real importância, né, de ir ao culto, de congregar. Mas o GC foi o que me alcançou, né? Posso dizer assim, o que me segurou, cara, em um ministério. Você é fruto de um GC, né? Eu sou fruto de um GC. E ali eu fui caminhando, fui entendendo. Lembro que veio para Niterói, ali pro centro, com Thaís Rashid, com o Renato. Thaís, que era do GC também. Thaís, que era do GC. Inclusive, cara, ela foi um dos instrumentos de Deus para eu estar ali, porque eu conhecia a Thaís antes de me converter, antes de ela tá firme em Cristo. Lembro que, cara, a gente passou um carnaval, mano, lá em Cabo Frio, com mais de 20 pessoas e, tipo assim, ver a caminhada dela. Nossa. Eu falo assim, pô, Thaís, mano. E eu vendo, né, o testemunho dela, hoje você vê que ela tá casada, vai ser mãe. Verdade. Então, assim, ela foi um dos instrumentos de Deus, porque eu não conhecia ninguém, mano, no grupo de crescimento. Então, aí ela veio a ser a minha líder junto com o Renatinho. Foi um tempo incrível. Que legal, cara. E aí multiplicou, né, lá na Cantareira, atualmente, que é o Thiago e a Ana Kézia. Viemos pro skatepark de São Francisco. Foi onde o Renato viu em mim essa oportunidade de cuidar, de investir. E hoje eu sou líder de GC em um local que é
muito significativo para mim, onde eu vivi muita coisa ali naquele ambiente, na pista de skate, desde que inaugurou lá em 2014. Glória a Deus. E onde já foi uma vergonha para mim, hoje é a manifestação da glória de Deus ali. Glória a Deus. Então, irmão, fruto do seu GC, fruto dessa sua dedicação, desse seu sim, na hora ali de enviar uma mensagem, ter obedecido o que o Espírito Santo te ordenou. E nós vamos escutar sempre testemunhos do que vocês geraram lá atrás. Mano, e um detalhe muito legal, quando eu falei do início de como eu recebi esse convite e eu vi as minhas limitações, hoje a galera pode olhar pra mim e falar assim, não, pô, o cara não é tímido, o cara não tem vergonha, o cara flui, o cara prega tal. Mas eu compartilhei aqui o meu início, mano. Sim. De como foi, eu me via limitado, eu me sentia, tipo assim, não, mano, eu não sou ninguém, eu não sei falar e tudo mais. E aí eu deixo essa palavra de motivação até para aqueles que um dia, não, mano, eu não, Deus, será que... você sim, né? É isso. Se enxerga em Cristo, porque quando a gente começa a olhar de acordo com a nossa ótica, de verdade, a gente vai começar a se ver abaixo daquilo que Cristo sonhou para nós. A gente deve olhar para a nossa vida de acordo com a ótica de Cristo. Verdade. Quer estar acima, sentado junto com ele. Então... E sem Cristo a gente não consegue, irmão. Não rola, Você achar que, pô, na minha força eu sou brabo, eu vou ser o melhor líder. Verdade. Mano, eu lembro que eu falei assim, mano, líder de GC, eu fiquei assim, eu nunca caminhei pra isso. Até assim, nunca tive essa ambição, sabe? E lembro que quando ele chegou, falou, irmão, pô, preciso conversar com você isso. Eu falei, caraca, mano. E eu lembro também como a chave virou em relação a GC. Que legal. Né? Foi quando teve um aniversário meu lá no skate park. Normalmente eu comemorava lá com a galera, né? Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio. Eu vou ter oportunidade para falar isso outras vezes, né? Onde eu me converti na Alemanha. E aí, logo quando eu voltei, eu fiz o meu aniversário de janeiro de 2018, voltei final de 2017, foi onde eu conheci a galera. Em janeiro de 2018, fiz meu aniversário no skate park, como eu fazia anos anteriores. E eu chamei a galera do GC, que eu tinha acabado de conhecer, mas eu na minha cabeça, porque foi numa sexta. Eu, na minha cabeça, ninguém vai, porque toda sexta eles se encontram, vou estar lá com a rapaziada, andar de skate, churrascão, birita, bababá. E foi o que rolou. Eu tava lá, já era mais, iniciei cedo, 19, 20 horas. Quando deu mais 11 horas da noite, quando eu vi a galera chegando, eu falei, mentira. A galera veio, mas tipo assim, eu fiquei feliz. Quando eu vi, eu falei, caraca, veio todo mundo. E chegou, eles foram após o GC pra lá, né? E eu lembro, cara, que foi incrível, que eu falei assim, mano, essa galera é diferente. Porque eu tava ali nos primeiros passos de fé, e eu lembro que eu tava ali, mano, fumando, bebendo e tal. E na época eu tava vivendo isso sem constrangimento nenhum. E eu lembro que ninguém falou um A de me condenar. Sim. Pelo contrário, mano, me amaram, pô, ficaram ali comigo, conversaram comigo. Eles se divertiram na maneira... Né? O que Jesus faria, mano. No dia seguinte eu fui lembrar da noite. Eu falei, mano, essa galera é diferente. Top, cara. E aquilo ali foi um marco. Foi um presente de aniversário aí da deles. Que legal, mano. E ali foi um marco e a chave virou em janeiro de 2018 na minha vida. E aí, mano, é algo que eu vejo muito também. Talvez isso seja até a característica que vem acompanhando essa sua essência. Amém. Quantas vezes eu já fui para um aniversário com até a convite do Dixon, do Vitor, de algum amigo que eles têm do Next Team, chego lá, você tá lá. Isso não aconteceu só uma vez. E eu falo, cara, além de ele ser líder, ele frequenta a casa, ele senta à mesa, ele vai nos aniversários. E qual a importância de você ser tão próximo de um liderado sem que ele ele continuando te olhando como um líder, mas também como um amigo. Como que é isso pra você e pra Paulinha, cara? Cara, na verdade, a gente tem vivido hoje um tempo muito frio, né? Que a mídia social, a rede social, ao mesmo tempo que ela é boa, que ela é prática, você consegue resolver problemas, você consegue mandar mensagem, você consegue entrar em contato com alguém que está em outro país, você consegue falar com uma pessoa para pedir uma ajuda, uma solicitação, mas ao mesmo tempo
os seus relacionamentos que eram pra ser mais olho no olho, isso aqui que a gente tá tendo, tempo de mesa, cara, isso aqui, infelizmente, a rede social começou a combater e tá cada vez mais a minar, e tornando as pessoas mais frias, tanto é que, normalmente, se a gente olha um amigo nosso no meio da rua, e aí, cara, como é que você tá? De repente a gente fala de longe, ou um tapa na mão, ou abraça afastado. Mas se a gente parar pra analisar, tipo assim, o cara, quando ele para de postar na rede social dele, você encontra ele pessoalmente, você fala assim, pô, mano, você tá sumido, hein? Aí o cara, não, pô, eu tô sempre aqui. Mas só que o cara parou de postar na rede social, aí tu fala assim, caraca, eu não tô vendo mais o cara, é porque a rede social acabou sendo a parte da vida daquela pessoa. E aí isso acabou o tempo de mesa, acabou o visita em casa, acabou tipo assim, mano, cheguei, tô aqui na tua casa. Mano, como assim você tá aqui na minha casa? Mano, fulano tá me ligando, ué, ligação no meio de hoje e tal. Então, cara, desde o GC, eu aprendi isso muito no GC, cara. Às vezes as pessoas falam assim, não, pra eu liderar um GC, eu tenho que ser um cara bem relacionado, assim, com as pessoas. E eu tenho. Quando, na verdade, é só você se tornar disponível pra Jesus. Fala assim, Jesus, como a gente falou no início, me ensina como que é fazer. Deus, me ajuda a ser mais caloroso com as pessoas. Pai, usa o meu sorriso. As pessoas estão rindo menos. Por exemplo, cara, entramos numa pandemia, piorou as coisas. Onde se a pessoa precisava de algum motivo para se esconder, botou a máscara, irmão, tá tudo certo. Mas só que se você analisar, as pessoas se comunicam com o olhar. Eu tô aqui conversando com você, olhando no teu olhar. Então, quando eu olho para você, eu olho nos seus olhos, eu consigo penetrar e ver o que, de alguma forma, você tá me transmitindo com a mensagem. Eu tô falando com você, eu não consigo parar de... Eu não olho pro lado, ó. Percebe que é até meio estranho, né? Ó, você não tá nem piscando, eu também não. Porque isso não é comum, cara, ó. Tenta fazer esse teste aí. Você conversa com alguém sem piscar e sem olhar pro lado. É difícil, ó. Vou olhar aqui pro câmera aqui, ó. Ei, mano, como é que você tá, cara? Tudo bem? Olha lá, ele tá rindo para mim, ó. Tá sem graça já. Já tá sem graça, ó. Mano, então, mano, tipo assim... Você fica numa reação, porque a internet meio que esfriou, a pandemia tentou apagar isso. Então chegou o momento, cara, e Deus tem nos dado essa oportunidade do GC ser algo caloroso. Irmão, chegou alguém no meu GC, eu vou abraçar essa pessoa. Mas não dá um abraço xoxo não, é um abraço forte. Aí, cara, o toque, batendo no ombro, colocar a mão na orelha aí, mano, como é que você tá? Como é que foi a sua semana, o olho no olho, o contato. As pessoas não tem mais isso, Igor, acabou. Na época que eu liderava o GC, eu e a Paulinha, toda semana, cara, eu nunca mais me esqueci disso. O pastor Felipe esbarrou comigo no ADM. E aí, Nadibão, como é que você tá? Tudo bem? Tava o quê? Uns 5 meses liderando o GC. Uns 4 meses, tava recente, cara. Ele... Mano, aqui, te dar ideia pro GC, mano, liga pras pessoas, mano, isso vai dar super certo e tal, pra galera, pra saber como é que a galera tá. Beleza. Minto, foi no culto de domingo, ele falou isso pra mim. Aí, liga pra galera do teu GC, mano, pergunta como é que elas estão. Beleza, guardei. Aí eu falei, pô, já tava no WhatsApp, né, naquela época, isso em 2014 pra 2015. Eu peguei o celular, comecei a mandar mensagem pra geral. E como é que você tá? Tudo bem? Ó, sexta-feira tem GC, hein? E tal, como é que você tá? Ó, sexta-feira, hein, brother? Ó, brota lá, irmão. Meu GC é quando... Enfim, eu vou na... A gente teve mudanças, cara. Porque o GC cresceu. Eu vou chegar nessa fase em que momento cresceu. E aí a gente começou a se mudar, tal. Vamos lá, bora tá lá, chama mais um no casarão do Next. Brrr. Irmão, passou uma semana, quem encontro na DM? Pastor Felipe. Eu falei, esse cara não lembra de nada. Não vai lembrar do que me falou, da dica. Igor, qual é, Najib? Como é que você tá? Eu falei, e aí, pastor, tudo bem? Ele, e aí, mano? Ligou para as pessoas do seu GC? Eu falei, aí na mesma hora, eu falei, mano, ele lembra, o cara não tem amnésia não, mano. Eu pensei, né? Aí, pastor Felipe, te amo, tá? Love you. E aí, eu falei, pô, claro, pastor. Olha só, mano, minha mente já é automática para rede social e tudo mais. Eu falei, claro, pastor, mandei mensagem para todo mundo. Aí ele parou, fechou a cara. Ele... Eu não perguntei se você mandou mensagem. Eu perguntei se você ligou. Faz toda a diferença, né? Caraca. Realmente. Irmão, engoli seco ali. Sabe o que eu comecei a fazer, Igor? Quem era do GC vai lembrar disso. E tem gente que às vezes me encontra. Mano, eu lembro quando você me ligava. Rafa Limeira falou isso hoje de manhã. Falou, mano...
Najib me ligava uma vez por semana. Era muito louco, porque eu tipo assim, eu fazia umas estratégias, né? O GC é sexta. Líder de GC, seja estratégico, seja intencional. Isso é ser inteligente. Não é, tipo assim, seja inteligente, não. Ser inteligente é você ser estratégico e intencional. Olha o que eu fazia. O GC acontecia na sexta. Virava o final de semana, de culto e tal. Começava segunda, eu já mandava mensagem. Passando aqui para abençoar a semana e tal. Ou, de repente, eu mandava no grupão para geral receber. Sejam bem-vindos na melhor semana da vida de você. Blá, blá, blá. Aí eu pensava, bom, se eu ligar na segunda, pô, eles estão fresquinhos do final de semana, foi uma benção, culto e tudo mais. Eu preciso ligar próximo do GC pra ficar fresquinho na mente, tipo assim, caraca, é logo ali, então. Eu esperava passar segunda, depois da mensagem, terça, quarta, quinta, irmão. Quinta é a estratégia, Guim. Chegava na quinta, falei, agora, tramar um plano. Abria o grupo do GC, olhava número por número. Aí eu, escrevia. Mano, e nessa época que eu ligava, aí você pergunta, mano, era 8 pessoas. Não, nessa época, o GC já tinha uns 50, 60 cabeça. Eu vou ligar. Aí, por exemplo, Gabriel, um exemplo. Gabriel. Quinta-feira. Aí você pergunta, Najib, por que quinta? Porque quinta é um dia que antecede o GC. Então aquilo ali vai ficar na mente do cara, irmão. Por mais que ele tenha algum problema na própria quinta, ele vai falar, nossa, amanhã é GC. Amanhã é GC. Pode receber o convite. Ele pode receber o convite na própria sexta. Assim, não, pô, meu líder me ligou recentemente. Não vou não, filho. Quinta-feira, na época eu estudava, eu fazia faculdade, eu lembro que quinta-feira era o ponte da Cantareira, irmão. Olha aí, ó, Jesus te pegou, hein? Os brother meu, qual é, Najib, embora lá na Cantareira. Eu falei, irmão, você não tá entendendo. Teve até uma vez que um amigo meu me chamou pra... Eu tava ali pra ser luz, né? Isso aí pode ser até um outro dia pra gente falar sobre evangelismo. E aí ele falou assim, pô, mano, bora sair. Eu falei, pô... E eu querendo alcançar os meus amigos pra Cristo da faculdade. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? Eu vou falar, não, o cara vai me achar quadradão. Vou recusar o convite. Como é que eu alcanço esse cara pra Cristo, pô? Aí ele, bora no barzinho? Eu falei, demorou. Aí os caras olharam pra mim assustado, né? O cara aceitou o convite pra ir no barzinho. Aí eu fui no barzinho, cheguei com os caras, mano, aquele ambiente, foi Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Mas só que dentro de mim, quando o cara me perguntou, o Espírito Santo falou comigo, ó, sim. Ou seja, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, só colocar o pé onde Deus mandar. Aí naquele momento, só abrindo aspas, né, pra essa história, eu... Ali, papo vai, papo vem, todo mundo, me dá um chopp. Aí eu falando, me dá um chopp. Eu falei, aí Najibão, vai tomar uma gelada? Eu falei, vou, pô. Aí todo mundo olhou pra mim e falei, claro, pô, me dá uma coca aí. Aí veio o garçom, pegou a coca, fiquei trocando a ideia e tal. E é legal a gente discernir ambientes e os momentos e as dosagens. O Espírito Santo falou pra mim ali, foram 15, 20 minutos, dosei. Falei, gente, foi um prazer, tomei a coca, brindei com eles ali e tal. E a estação exata pra você fazer isso. Pra você poder ir nesse ambiente. Exatamente. Você entender o seu nível de maturidade, como que você tá, pra poder ir aceitar esse tipo de convite. Exatamente. Que aí nego vai na onda de tipo assim, eu quero alcançar os meus amigos para Jesus, mas para saciar a sede da carne dele. Isso aí. Saciar a sede da carne dela. Irmão, coloca teu pé onde Deus mandar. E antes de repente você se atrever em colocar o pé, se prepare primeiro nele. Se embriagar não é só de bebida não. É isso aí. Tudo que os olhos veem. É isso aí, exatamente. E aí, Gui, eu compartilhei sobre esse testemunho, né, dos amigos da faculdade, porque era exatamente na quinta-feira onde tinha os convites para ir pra Cantareira. Aí eu ligava, aí a ligação era o seguinte, Gabriel? Primeiro o cara tinha um primeiro impacto. Mano, Najib me ligou. Falei, irmão. Ele, opa, tudo bem? Eu ia, irmão, cara, eu preciso falar algo. Eu falava, era exatamente assim. Irmão, eu preciso falar algo sério contigo, cara. Você tem um minuto pra mim? Claro, irmão. Não, dispara tudo. Cara, parava tudo e tal. Eu botava pra eu fazer a pressão mesmo. Porque eu queria ênfase. Mano, você precisa prestar... Eu pensando, né? Cara, precisa prestar atenção no que eu vou falar pra ele, brother. E o cara já pensava, mano, qual foi o erro que eu cometi no final de semana, brother? Será que Najib me viu na Cantareira? Será que Najib me viu nas boates da vida? O cara já levanta a acusação nele. Aí eu... Parou aí, ele... Não, pode falar. Eu falei, irmão, é bem rápido, é 1 minuto. Aí eu já deixava a voz um pouco mais... mansa, né? Irmão, te liguei pra dizer que eu te amo. Mano, ficava... Aí, mano, já teve várias ligações, ficava mó silêncio, né? Eu alô? Achando que caiu a ligação. Era o cara assim, irmão.
Ô, mano, desculpa aí que eu tava enxugando as lágrimas aqui. Brother, eu amei, mano. Não, só te liguei pra isso, dizer que eu te amo, tenho um bom trabalho e te lembrar. O quê? GC amanhã. Amanhã tem GC. Você acha que esse cara ia brotar no GC, sim ou não? Pô, com certeza. E outra, será que ele iria convidar alguém? Porque eu falava assim, irmão, Igão, pega a visão. Aquilo que eu sei que é bom pra mim, eu vou convidar alguém pra experimentar. Porque as pessoas não vão no lugar. Possivelmente a pessoa que tá indo não tá curtindo tanto. Mas a pessoa que ama aquilo ali, irmão, você vai experimentar um hambúrguer. Caraca, que hambúrguer gostoso, irmão. Caraca. Na mesma hora, alguém fala assim, poxa, tô com vontade de comer hambúrguer. Você fala assim, não, você precisa conhecer aquele hambúrguer lá, pelo amor de Deus. Ou seja, aquilo que você acha que é bom pra você, você precisa apresentar pra mais pessoas. Então, a partir do momento que a pessoa vai no teu GC e fala assim, irmão, você precisa conhecer aquele careca. Irmão, o moleque tem uma tatuagem aqui, aparentemente de longe ele assusta, parece que, mano, que ele vai... não, o moleque é manso. Ele é um amor de pessoa. Cara, você precisa conhecer o Igor, mano. Mano, o cara é mó style. Mano, o cara me viu, o cara me abraçou e tá... Ou seja, aquilo que ele recebeu, ele vai pensar assim, mano, eu conheço mais gente que precisa receber. Sim. E aí eu ligava na quinta, mandava mensagem, falava que eu amava e convidava pro GC. E o cara brotava na sexta-feira. E eu fazia um por um. Muito importante mesmo. Isso faz toda a diferença, né? Que por mensagem você não sabe nem como que o cara tá, no tom de voz, mesmo você não estando com ele, você também consegue identificar. Verdade. Né? Até por áudio, o cara pode melhorar o tom de voz dele. Verdade. Pra não ser aquilo que você vai escutar isso se for por uma ligação. Áudio, hein, isso se mandar áudio. Escreve. Exatamente. Então é importante, cara. Uma vez tava me perguntando, cara, antes de acontecer a primeira multiplicação do GC, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu posso aplicar no GC, né, pra continuar crescendo? Deus falou, sabe o que? É nada. Uau. Você tá no caminho certo. É isso aí. Irmão, é orar, é tirar tempo de oração por cada menino, né? No meu caso, tem a Bia, minha namorada. Olha aí, ó. Olha aí, minha cara. Esposa, ó, GC, olha irmão. Aí. Tá perdendo célula, você tá deixando aí. De ir pra não. pequeno grupo na sua igreja, e, mano, olha tá só, dando mole. Você tem certeza da tua esposa nesse momento aí, ó, unidos com um propósito. Amor, é isso aqui que a gente vai viver. É isso aqui que você tem certeza que você quer viver. É isso aqui que você vai viver comigo. Tá liderando o GC juntinho. Pum, casou. Então vambora. É isso aí. Então, cara, dividir as tarefas sempre, cara. Menino contacta menino. Boa, menina contacta menina. Muito o relacionamento deve ser esse. GC ali, cara, palavra e comunhão. Isso, sempre. Isso. Um ambiente confortável. O que é GC? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Não é um culto, não é uma pregação. Não. É um momento que todo mundo ali pode dar sua opinião sobre o que entende. Verdade. Cara, eu acho isso. São perguntas para os outros responderem. Não é só o líder falando. Então, todas essas coisas, cara, elas vão contribuindo para que o GC continue crescendo de forma saudável. E a gente não pode ignorar ferramentas que contribuem para isso. Com Por certeza, exemplo, irmão. Esse podcast. Olha aí, ó. Inclusive, se você está curtindo esse bate-papo, não deixe aqui, ó, de curtir de fato esse episódio, se inscrever no canal, isso é muito importante. Envia para um amigo, envia para algum familiar. Isso aí, muito importante para que esse canal continue alcançando pessoas. E essa é uma das ferramentas. Assistir pregação, ir ao culto e leitura também. E Najib, inclusive eu trouxe hoje, normalmente eu sempre peço para alguém trazer, que não vai ser agora que você vai falar sobre o seu livro, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Eu trouxe um livro que foi minha mãe que me semeou na minha vida quando o Renato lá atrás me fez o convite para liderar a GC e ela fez esse investimento, 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos. Que legal, E foi um livro, cara, que mudou minha vida, um livro que me ajudou muito a perseverar, que abriu minha mente e eu indico esse livro. Bacana. Vai falar sobre sonho, que a gente tem que sonhar com o GC. Irmão, não adianta você ser um líder, e algo que Bernardo fala também com a liderança. Irmão, talvez você não queira, tudo bem, às vezes uma pessoa é convidada ou é levantada, mas às vezes ela não sonha com liderar GC e tá tudo bem. Não é vergonha você falar, cara, não é pra mim. Às vezes Deus te chamou pra outra coisa, não é? E é necessário sonhar com GC.
sonho, vai falar sobre a oração, foi o que eu falei, orar por cada um e tal. O convite, a importância do convite, as estratégias de você convidar. Pô, tem um cara lá igual você, cara. Pô, você tem filha? Legal. Tem um casal lá que leva o seu filhinho. Então, assim, estratégias para você estar convidando. A importância do contato, foi o que você falou. Olha, esse livro fala sobre isso, sobre ligar, sobre preparo, mentoreamento. Você já vê alguém ali como um futuro líder, investir, mesmo sem que aquela pessoa saiba. A comunhão, sem palavras, sem comunhão, o GC não cresce. Crescimento. Então, essa é a minha dica de... Tá mostrando aí, Ron? De livro aí. Obrigado, mãe. Minha mãe assiste todos os episódios. Ah, legal, cara. Semeou na minha vida e foi fundamental pro meu crescimento. Inclusive, é uma releitura que eu vou fazer esse ano. Que legal. Então é isso, irmão. Assim, a gente falou muita coisa aqui que vai contribuir não só para os líderes, mas para o liderado também que sonha em ser um líder GC, até porque o Najib só é hoje pastor de jovens porque foi líder GC, aceitou um convite. Aí. Se eu tivesse dito não... E tem muita gente, né, Najib, que hoje quer viver um ministério, tá à frente de um ministério, mas não quer passar por um voluntariado, não quer ser um líder de GC. É isso. E é importante... Quer queimar etapa, né, mano? Exato. E é importante ser fiel nas pequenas coisas. Não, mano, e tipo porque assim... pra mim é grande demais ser líder de GC. Sem dúvida. Porque Deus nos dá a oportunidade, coloca algo nas nossas mãos e a gente precisa entregar a nossa vida. Isso aí. Deus, muitas vezes a gente dá desculpas, sabe? Eu, por muito tempo, fiquei dando desculpa. De repente, muita gente não aceita convite de liderar GC porque dá desculpa. Fala que não tem tempo. Por exemplo, antes de eu aceitar, eu poderia falar assim, mano, não tem tempo porque eu tenho faculdade e tudo mais. Mas, na verdade, tudo que Deus queria da minha vida ali não era meu tempo, era a minha vida. Isso. Porque quando Deus tem a nossa vida, Ele tem a gente todo o tempo. É verdade. Eu poderia falar assim, vou te dar o tempo do GC, beleza. Mas aí se tivesse algum liderado do GC morrendo durante o meu trabalho, eu ia falar assim, não, agora eu tô ocupado. Se Deus tem a nossa vida, Ele tem a gente toda hora. Exato. Então é toda hora, irmão. É parar ali e falar assim, vou orar agora por fulano. Tô no trabalho, vou fingir que eu vou no banheiro, vou começar a orar em línguas. Fazia isso, mano. Me dava vontade de falar em línguas, não podia dar uns gritos, uns berros no trabalho. Pedia licença, gente, vou no banheiro rapidinho. Eu ficava dando rajada de língua dentro do banheiro. Encostava a mão na parede, que era a parede do meu gerente do trabalho. Falava assim, Deus, queima agora aquela sala com o teu poder agora. Invade, pega aquele homem agora. E aí é isso, cara. Maravilhoso. Que Deus continue nos usando aí. Deus que é nosso tempo. Eu lembro, cara, quando eu tava no GC, eu lembro que eu passei um período assim que eu tava desempregado e tal. Eu vi muito favor ali também, sabe? Enfim, eu sempre orava, Deus, eu quero um emprego que não venha conflitar com o GC. Porque eu quero ter esse tempo. Nem com o culto. Eu quero ter esse tempo. Eu fui honrado nessa área. Glória a Deus, cara. Ele quer o nosso tempo. Faça essa oração. Hoje, algo que eu falo lá no GC, e sempre quando entra alguém no GC, normalmente eu encontro para conhecer mais, tete a tete. E aí eu sempre falo, irmão, no nosso GC a gente tem uma regra. Na verdade, são duas. A primeira a gente não aceita que você deixe de ir pro GC porque tá sem dinheiro de passagem. Boa. Se não quiser, vai ter que mentir. É isso Mas aí. sem dinheiro, a gente faz Ninguém pix, fica a pra gente trás. paga. Sem GC e sem ir pro culto. Eu falo. Boa, moleque. GC aí, e cara. Next. Se não quer ir, beleza. Ministério da carona. Isso aí, não vou porque eu não tenho dinheiro. A gente paga passagem, tem a carona. Top, cara. E a outra foi o estalo assim mais na pandemia. É passar necessidade em casa e não falar. Quer me matar, é isso. Tá faltando alguma coisa, gás, conta e tal. Porque, irmão, a gente sabe quando uma pessoa negligencia certas coisas, mas a gente sabe quando também, cara, passa é uma fase difícil. É uma necessidade. E a igreja é isso, irmão. É chegar junto, cara. Entender que o GC é sinônimo de família. É família, olhar exatamente. Pro líder de GC e falar assim, cara, esse cara me ama. Eu não preciso ter vergonha. Você não precisa, talvez, se não se sentir à vontade em expor pra galera, chama o líder no canto e fala assim, cara, tô passando por isso, cara, preciso de ajuda e tal. Exatamente. E o líder de GC também precisa muito ter essa sensibilidade, assim como você tem, assim como um dia eu tive, de tipo assim, cara, Deus,
me ajuda a olhar aqui para cada situação. Deus, se fulano não falar, me mostra, me ajuda até ele. E ter essa sensibilidade de se unir, de se entregar. Exatamente. Isso a faz gente toda a diferença. Vive num ministério que, cara, glória a Deus pela vida do pastor Felipe, pastora Mariana, que eles são apaixonados por vidas. Cesta básica lá pra quem nem é da igreja, cara. Imagina pra membro, quem tá ali caminhando. Então, é isso. Sabe uma coisa incrível, cara, que eu acho no pastor Felipe? Na verdade, você que liga diretamente o pastor Felipe. Não a maneira, cara, vocês que não conhecem Najib, esse cara liderando adolescente, eu falo, mano, você nasceu pra isso, é loucura. E eu fico assim, mano, como esse cara consegue, mano? Cara, é incrível, é incrível. Bota aí uma pregação dele, você vai ver a linguagem dele, o estilo dele, é sensacional. Só Jesus faz isso, Varro. Só Jesus faz isso. Que nem eu sei. Mas olha o pensamento que eu tive. Mano, tava até trocando essa ideia com o Renatinho outro dia, mano. Além de você ser assim, ter esse chamado, foi o pastor Felipe ter tido olhos em você para ministério de adolescente. É muito e na época eu liderava GC do Next. Exatamente. Então, assim, glória a Deus pela vida do pastor Felipe, pastora Mariana, pela sua, de Paulinha. Alice também tá em todas. Às vezes Najib tá ali falando, alguém tá falando da palavra e tal, do nada só vem amém. Filho. Cara, se a gente pudesse falar aqui sobre algumas dicas de GC, eu tô trocando a ideia aqui, falando assim, cara, que eu posso estar falando de dica de GC, né? Porque às vezes tem líder de GC aqui nos ouvindo, e até gente que um dia sonha em ser líder ou auxiliar, e às vezes tá nessa assim, cara, como que pode fazer com GC e tal? Eu lembro na época que eu liderava GC, e a galera, Igor, me perguntava, Najib, qual é o segredo? Qual é o segredo de fazer com que o GC vire, bombe e tal? Aí eu pensava assim, cara, segredo? Tal. Aí eu olhava pra tentar procurar uma resposta, sabe? Eu falava assim, cara, o que eu mais faço? Aí eu pensava, gente, o que eu mais faço? O que eu mais faço? Pum. Aí veio a lâmpada do Espírito Santo. Aí eu comecei a compartilhar. Sabe qual é o segredo? As pessoas querem se sentir amadas. É isso. Pô, irmão, esse é o segredo, Igão. As pessoas do teu GC querem se sentir amadas. A galera lá de fora, lá da pista, querem se sentir amadas. Querem que a gente pare um pouquinho e fale assim, falei, mano, tô aqui pra te ouvir. Falei, o que você tem pra falar? Nossa, você tá aqui pra me ouvir? Ou seja, quando eu falo isso aqui, eu tô dizendo pra você que o que você tem pra me dizer é importante. E possivelmente tudo que você mais precisa é desabafar. Sim. E aí a gente entra no erro de achar que falar de Jesus é só abrir a boca, quando na verdade Deus também nos deu os 2 ouvidos pra falar do nome dele, ouvindo. E aí enquanto a pessoa tá falando com você, você tá transmitindo Cristo, por quê? Você tá ali parado só ouvindo, irmão. Só ouvindo, você tá transmitindo a presença do Espírito Santo. Às vezes as pessoas elas não querem ouvir, elas querem falar. Exatamente. Querem ser ouvidas. Exatamente. E aí, mano, em cima dessas dicas, as pessoas querem se sentir amadas. Anote aí. Pastor, qual é o segredo então de um GC? Primeira, faça com que as pessoas do teu GC se sintam amadas por você. Porque quem representa esse GC é você. Então, essas pessoas precisam se sentir amadas por você. Essa é uma dica. A outra dica em um GC, você sempre vai ter a galera que já frequenta, ou seja, já foi mais de uma vez, já faz parte do GC, e a galera que está indo pela primeira vez. Então, qual é a atenção que você tem que ter? Visitante e quem já está com você. Com quem já está com você, você precisa ter 2 cuidados. Quais? Discipular essa pessoa que está indo no teu GC mais de uma vez, que já faz parte do teu GC, ela precisa ser discipulada por você como líder. Além de ser discipulada por você, você como líder, você tem que orar, pedir direção a Deus para saber qual é o próximo líder que eu tenho que levantar. É isso. Me mostra, Deus, quem eu tenho que levantar. Porque um líder de GC, ele é propagador de novos líderes de GC. Isso aí. Então, você tá ali no teu GC, então você percebe quantos... Você já multiplicou o GC uma vez. E aí tem um líder lá, porque fruto da vida do Igor. Por quê? Ele é fruto da vida do Igor. Porque o Igor olhou ele, sentado na cadeira, e essa pessoa talvez tinha vergonha de orar. O Igor falou assim, você pode orar para finalizar o GC? Resumindo, hoje essa pessoa é um líder de GC. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu chamei Caio, irmão do Bernardo, para orar. Ele ficou todo empolado. Eu falei, Caio. E o Espírito Santo já tava falando pra mim ali, cara, esse cara é um cara grande, então vambora. Caio, você pode orar pra finalizar? Aí o Caio, eu falei, você.
E aí eu lembro o Caio orando, cara, aquela oração tão pura, sabe? E aí olha o Caio aí, cara, o Caio sendo relevante aonde ele passa. O com ele aí foi 1h40, irmão. Olha falou aí, só cara. sobre amor. Olha que benção, mano. Olha que benção, de olha que benção. E aí eu lembro do Bernardo. Irmão, o Bernardo chegando de skate. Eu falei, aí Deus falou assim, esse também é benção, vambora, investe e tal, não sei o que. Eu falei, Deus, mas ele só quer saber de andar de skate. Aí Deus vai, eu falo, B. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu falando com eles dois, falei assim, ó, próxima multiplicação. E isso a gente já tinha multiplicado umas 3 vezes o GC já, em menos de 2 anos. Ó, a próxima multiplicação vai ser você e o seu irmão. Não, Najibim, pô, a gente tá em faculdade. Eu falei, não, é você, lindão. E, cara, foi bênção, o GC deles dois explodiu na época, não sei se você chegou a ter oportunidade de acompanhar, na época que ele liderou o GC, Bernardo e Caio. Sim, quando eu entrei na igreja, era o GC dos Carecas, Maneiro. mas eu já tava no GC do Legal, Robert Farrá, na época, depois Renato Thaís, mas eu acompanhei a liderança deles, eu via, era a maior galera, mano. E aí... Ô Igor, você vê a importância da gente acreditar nas pessoas, pô. Sim. Por que eu acredito em alguém? Porque um dia alguém acreditou em mim. Exatamente. Porque pastor Felipe acreditou em mim? Porque um dia alguém acreditou nele. E aí a gente vai até chegar onde? Em Jesus. Porque todos acreditam em todos. Porque Jesus acreditou em você. Quem sou eu pra não acreditar? Jesus acreditou em mim. Isso aí. Quem sou? Eu sei de onde Deus me tirou. Então por que eu não vou acreditar em alguém no meu GC? Aí você pode olhar assim, pô, Igor chegou no meu GC com uma tatuagem no pescoço, esse maluco aí, ó. Ih, não dá não. Ué, mas eu não devo olhar pro Igor de acordo com a minha ótica. Eu tenho que olhar pro Igor de acordo com como Cristo te vê. Uau, Igor, vambora. Deus já te fez mais que vencedor. Bora, Igor, você é um gigante, cara. Igor, levanta, você é Gideão, você vai vencer. E Já era. Ah, só pra finalizar sobre as dicas, né, do GC. Sim. Eu tava falando, né, são dois públicos. A pessoa que eu tô ali, que já tá indo no GC, então eu tenho que discipular. O que eu faço com a pessoa que tá indo no meu GC? Discipular e levantar como um líder. Discipular. No meu GC as pessoas têm que ser o quê? Discipuladas e se tornarem líderes. Eu injeto liderança. Bora. Você. E qual é o outro foco de um líder de GC? Essa aqui é a cereja do bolo, tá? Visitante. Irmão, você tem que ser psicopata por visitante. Sabe por quê, Igor? O líder de GC, às vezes, ele pode se sentir cômodo, né? Oi, gente, ó, tô lá. Olha, traz mais um sexta-feira, hein? E quantos o líder de GC tá trazendo? Exatamente. O líder, ele arrasta pelo exemplo. Eu lembro, irmão, em um culto da igreja, irmão, cada oportunidade pra mim era GC. Eu tava no Next, fui no banheiro, tava apertado e tal, tava no banheiro lá, descarregando aleluia, fazendo número 1, tá, gente? Aí chegou um cara do meu lado, opa, boa noite, opa, boa noite. Aí o Espírito Santo, opa, GC. Eu falei, meu Deus do céu, aqui no banheiro ele pô, GC, então vambora. Deus, eu vou dar o sinal. Qual é o sinal, Deus? Aí o Espírito Santo, não, vai lá, vão lavar a mão juntos ali e tal. E ele foi, começou a lavar a mão, cheguei na pia do lado, boa noite. Ele, opa, boa noite. Qual é o teu nome? Um exemplo, Daniel. E literalmente lembrei agora, foi Daniel. Ele, Daniel. Daniel, como é que você tá? Abre aspas. A pessoa que você tá vendo pela primeira vez, trate ela como se você conhecesse ela há 10 anos. Isso aí irmão, isso aí você não vê, só vê aqui no Minuto em Cristo, hein? Olha aí. A pessoa, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu te vi, mano, ou a primeira vez que a gente se conheceu. Mas o que eu tento exercitar a pessoa que eu tô conhecendo pela primeira vez, fazer com que ela se sinta especial por mim. Então, eu vou tratar ela como se eu conhecesse ela há 10 anos. E lá no banheiro com o cara, é o Daniel, aí você... Irmão, chama a pessoa pelo nome, pelo amor de Deus, cara. É o Daniel, aí já olhei no olho, né? Qual é, Daniel? Ih, tem um Daniel aqui, hein? Deus tá falando, hein? Já foi seu liderado aí, já foi lá, já andou lá pelo Next Team. Deixa eu te usar, Vaso, ó. Cadê? Iguinho, eu falei, mano, você já vai em um GC? Ele, pô, não sei nem o que é, minha primeira... Eu falei, você não sabe o que é GC? Você precisa ir no meu GC, irmão. Você vai pirar. Ele, sério? Aí na hora eu falei, me dá teu contato. Eu vou te ligar. Como que é, brother? Você nunca viu o cara, tá vendo o cara pela primeira vez, o cara te chama pelo nome, te interrompe no banheiro, fala... Pô, já tá na igreja. Irmão, pega meu número, fala que vai me ligar.
Dia seguinte, tava ligando pra ele. Fala, Daniel. Achou que eu não ia te ligar, né? Ele, caraca, tu me ligou. Falei, irmão, aqui te passando só pra te lembrar que amanhã tem GC, show brota. Você acha que nos GC, você acha que quem aparecia lá? Daniel. Sabe quantas pessoas Daniel levava? Várias. Bravo, é isso. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E assim. Ó, antes de comer aqui, outra coisa que eu quero falar sobre liderança também, e isso serve não só para líder de GC, não, líder de tudo, cara. Você é um líder exatamente. Na empresa. Você quer ver um líder que não quer avançar? É um líder centralizador. Tudo, né? Que não sabe delegar. É uma das características que eu vejo muito na nossa igreja, que o pastor Felipe é sensacional nisso, delegar tarefas. É saber delegar, não é delargar também, né? De qualquer maneira. Boa. Então, caraca, isso. Ó, esse podcast aí, ó, serve até pro seu trabalho, irmão. Então, é isso. A gente vai continuar aqui. Vamos comer agora, ó, uma pizza. Que isso, hein? Ó, tô feliz, hein? Respeita, aí, hein? Olha só. Caraca, olha Tem nem isso, como tirar essa tampa aqui, não? Vou rasgar. Ó, aí, mostra aí. Mostra a tampa primeiro de onde é, ó. Olha aí, ó. Ó, vou agradecer aqui, ó. Forneria. Acabou de chegar a N-Kit, tem aí no Rio de Janeiro. Que isso. Algumas unidades. A vai abençoar aqui o podcast. Toda vez que receber alguém, vai estar enviando uma pizza pra gente ter um papo mais gostoso. Tempo de comunhão, né? Então vamos comer. E eu quero que você fale um pouco agora sobre o Ministério de Adolescente, né? De maneira breve. Aí a gente já falou bastante sobre GC e acredito que um ministério... ele é como um GC, só que bem maior, né? Um pouquinho mais de dor de cabeça. Não, e pra você ver, cara, tipo, a gente já tá aí liderando os adolescentes 6 anos, né? Eu sou apaixonado por GC, né? Isso aí. Cara, antes de você falar sobre o Ministério de GC, eu quero falar também a importância, né, de a gente contar com os nossos líderes nessa caminhada dentro do GC. Eu tenho o Maicon, que já esteve aqui, foi meu primeiro convidado. Olha aí, cara, que legal. O Maicon esteve aqui com a Mayara, se vocês estiverem vendo isso. Amo vocês. A importância, sabe, de contar com eles e honrar também eles, e eles cuidarem de mim, assim como o Bernardo, a Tainá, a Bia ali que está junto comigo. Então, é importante honrar a liderança, saber que pode contar com eles ali, cara, estão passando por isso, porque eles já foram líderes de GCs e eles já passaram pelo que a gente está passando. Então, independente de qual igreja você for, irmão, tendo supervisão de GC ou não, você tem um pastor, tem um líder. Então, recorra a ele, conte com ele, porque ele está ali disponível para cuidar de você. Só fazer uma foto antes de vocês comerem, pra gente ter uma foto. Já faz a foto aí. Que isso, hein? Respeita o make-off. Pega aí assim ou com a capa? Isso, assim. Mais uma fechada. Agora vira um pouquinho o seu corpo pra cá, pra pegar vocês pra gente. Deixa eu pegar a pizza lá. Mas eu vou printar isso aqui. Que isso. Tirou daqui da capa? Tirou, né? Deixa eu dar cá. Aham. É porque eu queria pegar a pizza pra dar tempo de... Foi. Agora podem ver. Mano, Agora fala aí sobre Next Team, maneira breve, pra antes de você- a gente partir ali pra... Ó, pra você ter uma ideia, o quanto eu sou apaixonado por GC e o GC caminha comigo por onde eu vou, lidero o Next Team junto com a Paulinha, né? E aí, cara, quando eu comecei a liderar o Next Team tinha 2 G6 e cada GC tinha 4 pessoas. Eu falei, opa, a primeira coisa que a gente vai mergulhar aqui é o quê? GC. Eu lembro, mano, que eu comecei a liderar o Next Team no final de 2016. Começamos a trabalhar bastante sobre o GC. Chegamos em 2019, resumindo, tá? Janeiro de 2019, a gente chegou em janeiro de 2019 com 14 G6 Next Team. Já tá cortado, irmão. Só pega. Demorou. A gente chegou janeiro de 2019, Igor, com 14 G6 Next Team. Ou seja, em um ano a gente cresceu 14 G6. Não, 17, 18, em 2 anos, 14 G6. 2019 eu falei assim, agora é a hora, porque foi um ano da multiplicação. Falei, vamos surfar na onda da multiplicação? Começamos em janeiro de 2019 com 14 G6 Next Team. Chegamos em dezembro com mais de 40 G6 Next Team. Ou seja, passamos do dobro. Aí você fala assim, mano, como assim tal? Porque quando a gente coloca o coração na parada, nasce, gera fruto, cria, fica à vontade. Filma ele ali, tá devorando a pizza, fica à vontade, vaza. Isso aí, se delicie, rarabassúbia. E aí, beleza, começamos a liderar o Next Team em 2016.
Aí você pode perguntar, mano, como é que foi essa parada de você... A entrega do GC e tudo mais. Eu lembro que quando o pastor Felipe faz o convite do GC, 2 meses antes da gente casar, e eu deixo meu GC, sabe pra quem fica liderando o GC? Pastor Renan Belas, de Cabo Frio. Pastor Renan Belas fica com o GC, que eu e a Paulinha liderava. Ele começa então a cuidar do GC, aí eu e a Paulinha a gente vai pro Next Team. Começamos então o Next Team com 40 adolescentes, com 2 GCs, muito trabalho. E aí fica uma dica aqui, você que acha que ministério é púlpito, você que acha que, vamos lá, foca aqui câmera, você que acha que ministério é apenas preparar uma mensagem, pregar e fazer o apelo, ter fotos, vídeos no Instagram, eu tenho uma notícia pra te dizer, ministério é ralação, bebê, ministério é calo na mão, ministério é de segunda a segunda, trabalhando, pastoreando, cuidando de pessoas, cuidando de ovelhas, foi isso que Deus nos chamou. Eu quero aceitar o chamado de Cristo. Você quer aceitar o chamado de Cristo pra você encher o teu bucho, a tua barriga e ficar na zona de conforto? Detalhe, o chamado de Cristo pra nossa vida tá na zona de desconforto, tá? Ó o silêncio, ó. O chamado de Cristo na nossa vida tá na nossa zona de desconforto. Aí, pastor, tá desconfortável. Então você tá no caminho certo, hein? Tá desconfortável, então tá no caminho. Se fosse para ser confortável, nem para Jesus foi confortável, né, irmão? Carregar uma cruz, apanhar por você. Imagina só, aleluia, cada um toma a cruz e vambora. Chegamos então... É porque, irmão, eu amo falar de Jesus, irmão. Então você vê que a gente vai surfando na onda aqui. Se você deixar, a gente fica até meia-noite falando. Mas eu vou resumir agora aqui. Que aí entrou na parte que eu sou apaixonado, que é o Next Team, Igor. Então vamos lá. Igor aqui tá desesperado olhando o horário. Ele falou assim, não, nada, você nada, pode ficar aqui que a de gente verdade, madruga hoje. Inclusive, pegar um gancho, mais um gancho que você falou. Como a gente vai desfrutando das coisas que Deus vai gerando no ministério, na sua vida. Tive aula com o Renan Belas no Carisma. Olha aí. De evangelismo, que agora você também é professor de evangelismo, carisma. Aula surreal, irmão. Fora que terça agora ele quebrou tudo pregando, mano. É um homem Fantástico assim, mesmo. é um presente de Deus pro nosso ministério. Assim como cada pastor lá da casa. Mas eu tive com ele, tive aula com ele de evangelismo no carisma e foi sensacional. Tive esse privilégio. Mais um fruto, né, irmão? Vai, Top, quebra aí, fala top. sobre Next Team. Tô comendo. E aí, cara? Começamos ali então com 40 adolescentes, 2 G6, começamos a trabalhar. Chegamos no final de 2019 com 40 G6 e o culto rolando. E o culto já rolava com 300 pessoas, 400 e tal. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, mano, aí congelou tudo, aquilo que a gente viu e tal, não sei o que. Resumindo, Igor. Chegamos então em 2022. Hoje nós temos mais de 50 G6 Next Team. Glória a Deus. Hoje o culto do Next Team dá mais de 500 adolescentes lá na tenda. E aí é essa explosão toda que a gente vive. Se você não conhece o Ministério dos Adolescentes da nossa igreja, coloca aí @NextTeamLagoinha. Siga lá a página lá, você vai se amarrar. Vou colocar aqui na descrição tanto o Instagram do Next Team quanto do Najib, né? E vocês acompanhem. Se você é um pai ou uma mãe que está escutando isso aí, ou é um irmão mais velho aí, tem um adolescente aí dentro de casa, manda lá pra igreja, manda pra lá que essa garotada é bem cuidada, de 12 a 17 De 12 a anos. 17. Então, é isso, né? Que eu vejo lá, caraca, é a maior farra, a maior isso aí. farra da boa, né? É isso aí. Eles são muito animados, sempre tem... Cara, o que tá acontecendo aqui? É sempre um evento, é sempre alguma coisa, mas sempre com palavra, que é o mais importante. É isso, mano, é isso. Então, glória a Deus, que Deus continue te usando. Amém. 500 adolescentes por semana. Amém, mano. Não é qualquer coisa, No, né? com Porque a gente certeza está não, vivendo cara. hoje, Nossa. assim como 500, 400, 500 jovens Verdade, da minha cara. idade ali a No cada Next. sábado no Next também, Verdade, cara. uma benção, mano. Deus está fazendo algo novo em Niterói, eu creio que vai iniciar, está sendo iniciado o avivamento a partir Glória a Deus, desse brother. Ministério Lagoinha Niterói. E que a gente avance, né, irmão? É uma honra poder ter aprendido tanto com você. Você A honra nem foi sabe toda o minha, quanto brother. A eu honra já foi aprendi toda contigo. Você falou, cara, não lembro o nosso primeiro contato, mas eu lembro. A primeira vez que eu te vi, não conhecia você, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Foi logo quando, acredito que foi quando eu entrei assim na igreja, que foi no 5 Minutes, mano. Você subiu ali no 5 Minutes no Next, né? Uma palavra ali em 5 minutinhos. E eu lembro até hoje que você falou, irmão. Tem
tanta gente que põe desculpa em líderes, né? Porque desviou, porque fez aquilo, porque, né, retrocedeu. E eu lembro que você deu até como exemplo Judas, cara. Uau. Judas foi o cara que caminhou com Jesus, sentava à mesa com Jesus, beijou o rosto de Jesus. Ele tinha o maior exemplo em terra ali, caminhando lado a lado com ele. E mesmo assim, ele retrocedeu e ainda traiu Jesus. Então, para quem hoje fala, mas foi meu líder, mas que a gente sempre olhe para Jesus, né? Independente de quem é nosso líder, independente de se o homem vai acertar ou errar, que nós vamos errar, que a gente olhe sempre para Jesus. Verdade. Que tenha ele como alvo, como foco da nossa vida. E é isso, irmão. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Eu sempre peço para alguém trazer aí um livro para recomendar. E você disse que foi difícil, né, de escolher um livro. Na verdade eu trouxe um, mas aí eu vou falar de uns 3 aqui, que são livros que eu sou apaixonado. Por exemplo, o primeiro livro, que esse livro literalmente ele mudou a minha vida e eu indico para todos os cristãos, amigos, indico para os alunos do Carisma. O Maravilhoso Nome de Jesus, do E.W. Kenyon. O Maravilhoso Nome de Jesus, do E.W. Kenyon, tem lá na Lagoinha Store, na nossa igreja. Você encontra esse livro na internet e tal. É barato o livro. Irmão, esse livro mudou a minha vida. Porque eu achava que eu conhecia o poder do nome de Jesus. Mas eu não sabia. Esse livro, então, ele me mostrou o poder do nome de Jesus. Que por muito tempo a galera banalizou, né? Em nome de Jesus, né? Virou vocabulário normal de um crente, né? Como se fosse em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Não, irmão. O nome de Jesus tem muito poder e a gente não sabe usar ele. Então, o Maravilhoso Nome de Jesus, do E.W. Kenyon, é um. Para liderança, eu já li esse livro mais de 3 vezes. Indico para você, líder de GC. A gente está falando de liderança aqui, de GC. John C. Maxwell. John Maxwell, ele é o número 1 de liderança dos Estados Unidos. John Maxwell, Deus tem levantado a voz desse cara pro mundo. Ele fala não só para líderes gospel, né, mas para grandes empresários do meio secular. E ele tem vários livros. Um dos livros dele mais conhecido é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro maravilhoso. Pega aí atrás aí, ó. É o primeiro de cima aí dessa fileira. Aí sua mão aí. Aqui, ó. Tem até aqui, ó, viu só? Eu trouxe de forma espiritual ele e o livro chegou até mim. Como falar em público. É esse aqui? Não, vaso. Aí peguei o livro. Então não tem. Não é isso não? Não é uma derivação do nome, aleluia, não? mas de forma profética é esse aqui, aleluia. Mas olha só, John Maxwell, ele tem esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse indico também. Mas o que eu já fiz estudo com a galera, com os líderes e tal, é o do John Maxwell, que o nome é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Compra esse livro, irmão. Se você é líder de GC, você precisa ter esse livro de cabeceira. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. De liderança, as 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Para saber exercer a tua autoridade em Cristo. O Maravilhoso Nome de Jesus, do E.W. Kenyon. E para você... você só consegue fluir na liderança de Cristo, exercer o nome dele, se você entende o seu propósito. Tá aqui, ó. Então, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Esse livro aqui maravilhoso. Pastor, não sei como ler, não sei como começar a ler. Cara, um livro prático, um livro tão didático. Ele tem uma leitura a cada dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim vai. Tem uma citação do Rick Warren muito legal que ele fala assim, ó. A maior tragédia do homem não é a morte. Aí você pensa, uau, é o que então? Aí Rick Warren coloca aqui. A maior tragédia do homem não é a morte, e sim nunca ter vivido o propósito de Deus nessa terra. Nossa. Uma Vida com Propósito. E ele tem um outro livro também, Uma Igreja com Propósito. Enfim, o cara é esplêndido. Então tá aqui uma grande indicação. Três grandes indicações. E Deus abençoe vocês. Foi um prazer, mano. Obrigado pelo convite. Se você tá achando que foi um prazer pra você, pra mim foi maior ainda.
Pô. Obrigado aí, toda a galera da mídia, produção. Aleluia. Aham. Ó, tô esperando lá em casa, hein? Deixa eu profetizar aqui na vida do... Tô brincando, aleluia. Volta aí, aleluia. Aham. Fica a dica aí, tô zoando. Mas é isso. Eu gostei dessa indicação aí sobre liderança. Vou procurar. Todo mundo que vem aqui eu falei, pô, gostei dessa indicação, vou procurar e tal. Mas é isso, eu vou colocando lá na minha programação de leitura e uma hora sai, uma hora eu vou ler. Eu separei aqui, cara, um versículo para ler com você. Além, né, de tudo que a gente falou aqui, além de a gente ter falado sobre liderar GC e tal, tudo isso é bênção demais, tudo isso vai nos trazer mais para perto do caminho do Senhor, mais para perto de pessoas saudáveis, mas isso não nos mantém puro, isso não nos mantém incorruptível, né? Só com relacionamento, através da palavra de Deus, e sempre falo isso aqui, sempre trago isso aqui, não é um podcast, não é um culto que vai te levar a ter uma intimidade com Deus. E É isso. a gente falou muito sobre os jovens aqui, você falou sobre adolescentes, hoje eu faço parte de um ministério de jovens, e lá o salmista fala, no Salmo 119, no verso 9, como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. E Uau. você só Qual é a obedece referência? Fala de novo aí pra nego anotar que nego ficou disperso agora, vai. Salmo 119, verso 9. Como Deus tá pode o falando aqui, jovem hein? se manter puro? Obedecendo a tua palavra. E como você conhece a palavra de Deus? Lendo, se relacionando. Inclusive trouxe até uma Bíblia hoje que nunca trouxe pra cá. Tem aqui vários adesivos, Nextin e tal. Minha Bíblia personalizada, versão NVT. E é isso, irmão. Quis deixar aqui essa passagem só pra abrir um pouquinho a Bíblia também aqui, né? Aleluia. E a gente tá finalizando a nossa conversa. Mas antes também, quero te pedir para você estar indicando um louvor, né? Uma música que a gente agora tem uma playlist no Spotify. Não sei se você já tá ligado, o link também vai estar aqui na descrição. Você que tá aí escutando as suas músicas e tal, cada convidado que passa por aqui, indica um louvor, eu coloco na playlist e você vai estar lá escutando vários rostos diferentes, né? Sendo abençoado de uma maneira diferente. Então, manda aí a sua indicação, né, Jeep? Iguinho, antes de eu indicar um louvor, posso compartilhar um versículo aqui pra galera e aí a gente finaliza aqui com chave de ouro. Tá lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse versículo é maravilhoso, porque de alguma forma a gente já leu esse versículo e passou despercebido uma interpretação do próprio versículo. Diz assim, 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sim. Olha só que interessante, cara. Vós, porém, ou seja, em outras traduções, você, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha as realidades de Cristo para minha vida e para tua vida. Olha só, você que está aí me ouvindo agora, repita comigo assim, exatamente assim, ó. Eu sou a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que bênção. Meu Deus do céu, podemos finalizar por aqui, né? Nossa, eu sou povo exclusivo de Deus. Olha, glória, Deus me fez filho. Aleluia. Olha como é que o versículo termina. Vírgula. Isso tudo aqui que eu acabei de ler junto com você só faz sentido para uma coisa. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o versículo termina: a fim de proclamar a virtude daquele que te chamou das trevas. Ou seja, você não vai proclamar porque você ainda está na treva. Não. Deus já te tirou das trevas. Deus já te tirou das trevas e transportou para a maravilhosa luz dele, a fim de proclamar o evangelho. Ou seja, só faz sentido eu ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, se eu anuncio o evangelho.
Irmão, não faz sentido eu falar que sou filho de Deus se eu não anuncio o evangelho de Cristo. Não faz sentido eu dizer que Deus é maravilhoso se através da minha atitude, das minhas palavras, não transpiro Cristo por onde eu passar. Independente se vai aparecer um viciado na minha frente, um macumbeiro, espírita, ateu, a minha vida, o meu olhar, os meus ouvidos, os meus gestos precisam proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu finalizo lá em Gálatas capítulo 5. Vamos abrir, só para ficar bonito, claro, né? Para dizer que a gente está abrindo a Bíblia. Vai abrindo aí que eu vou continuando o versículo. Antes vocês não tinham identidade como povo. Ei! Agora são povo de Deus. Aí, tá tendo crise existencial aí, ó. Não sabe quem você é, sua identidade está aqui, ó, em Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Lamentações 3. Antes disso aqui, olha isso, né? Antes do Novo Testamento, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha isso, bro. Essa é a causa de não sermos consumidos. Isso. Então, se você está escutando isso, irmão, tá ouvindo aí esse podcast porque a misericórdia de Deus te alcançou. Exatamente. Senão você tava e aí, fulminado. em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala para proclamar a virtude daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Cristo me transportou das trevas e me jogou para a luz dele. Amém? Aí, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha Meu isso aqui, Deus, irmão. A continuidade dele, lê aí. A continuidade dele fala que a gente é peregrino. Vai, lê aí. Vai. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não submetais, não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Ou seja, Cristo te fez livre. Você não precisa se submeter mais uma vez à sujeira do diabo. Você só se submete à sujeira do diabo na tua vida se você quiser. Aí o copo chegou a cair. A gente só se submete à sujeira do diabo na nossa vida se a gente quer. Porque Cristo libertou cada um de nós aqui já. Amém. Ai, eu preciso ser liberto. Meu Deus do céu. Palhaçada é essa, pô? Pô, não, tô à vontade aqui, vaso. Vou fazer apelo aqui, ó. Joga aí, ó, nos comentários, aceitei Jesus de volta. Irmão, Cristo já me libertou. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Aí você pensa, mano, o que ele vai falar? Acontece que Cristo me libertou. Eu decido muitas vezes voltar a ser preso. Cristo me tirou da garra do diabo, mas muitas vezes com as minhas próprias mãos eu decido ir lá voltar para a garra do diabo. Irmão, sabe, chegou a hora da gente tomar uma atitude. Cristo está falando, hein? Aí, tá. Chegou uma hora da gente se levantar com um novo posicionamento, sabe por quê? Enquanto a gente não se posiciona, as pessoas estão morrendo. Eita. Enquanto a gente não se posiciona, as pessoas estão perecendo e a boa obra, a grande obra que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida tá demorando, tá sendo interrompido. Por quê? A gente tá se calando e muito pelo contrário, não só se calar. A gente tá decidindo voltar às garras do diabo, fazer a vontade do diabo. Ah, Deus, não, que não sei o quê. Ah, não, é melhor não ir no culto e ir pra resenha. Ah, não, é melhor fazer isso aqui. Ai, eu não consigo mais me libertar. Eu tô tentando lutar com esse pecado aqui. Quem disse que é pra gente lutar com algo que Cristo já ganhou? Toda vez que a gente tenta lutar com um pecado, a gente está dizendo para Deus para Jesus que aquele pecado que um dia ele já venceu por nós na cruz não valeu. Ou seja, é como se a gente entrasse num ringue. A nossa vida, irmão, é como se fosse um ringue de UFC. Cristo venceu por mim, por você, e te deu um cinturão. Sendo que nesse cinturão você entra no ringue da vida. E aí o diabo tá ali, ó, caído no chão. Mas só que você tá com um cinturão de ouro. Conquistado por quem? Por você não, irmão. Porque a gente não é digno, não. Foi Cristo que conquistou esse cinturão por você. Mas aí toda vez que você tenta lutar com um pecado que Cristo já ganhou por você, você tá dando uma oportunidade do diabo se levantar. Irmão, toda vez que a gente tenta lutar com o diabo, a gente corre um sério risco de cair de novo. Eita. Aí Cristo tá falando assim, ó. Apenas suba no ringue da vida com a realidade de campeão. Não lute com algo que eu já ganhei por você. Somos mais que tem que parar por aqui, nele, irmão, né? Senão... Melhor parar por aqui. Senão vai virar vigília aqui, vamos virar a noite. Vira. É. Mas glória a Deus, é isso, irmão. A gente tem que andar à altura daquilo que a gente é em Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso. Se a palavra fala isso, é porque eu sou mais que vencedor. Né? E, irmão, a gente tem que ter a maturidade também de que, tipo assim, cara, não tem como mais o diabo me tentar naquilo que eu não tenho mais prazer. Porque se eu nasci de novo, né? Se eu tenho uma vida com Deus, todas as coisas perdem graça. Né? Tudo aquilo que eu vivi no mundo, mano, não tem mais prazer nenhum. Então, cara, por que eu vou
voltar atrás, retroceder, viver algo que não me dá mais prazer. Você pode até experimentar, mesmo você experimentando, você sente aquele incômodo do Espírito Santo, você sabe que aquele ali não é mais um ambiente para você. É isso. E você vai continuar vivendo naquela realidade até que você apaga o Espírito. E essa é a nossa responsabilidade. Não apagueis o Espírito, né? Porque a gente tem um compromisso também com Deus. A gente vive um relacionamento ali, né? Não é só Deus que vai... É Deus que vai fazer na nossa vida. Mas não é só papel dele trazer maturidade para mim se eu não estiver disponível para isso. Né? Se eu não caminhar à altura da palavra. Se eu não sair das águas que estão ainda batendo um tornozelo no nosso joelho, se eu não for para águas mais profundas, se eu não renunciar. É isso. Se eu não renunciar, cara, Deus, ele quer de nós o nosso tudo. E não são algumas coisas. Não é só aquilo, porque o básico, mano, quando a gente nasce de novo, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação é, de fato, morrer pro mundo, abrir mão do pecado. Tem coisa que Deus pede pra gente que é até lícito, né? Tem coisa que vai além do básico, que é abrir mão do pecado. Que é viver em santidade. Isso aí é o óbvio para a vida do cristão. É isso. Então, tem algo a mais em Deus que ele espera de nós, que a gente só vai saber se relacionando com ele. Mas irmão, tem muita coisa também que a gente tem que virar a chave e falar assim, Deus, é tudo. Foi tudo. Jesus na cruz foi tudo. É isso. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu tudo, deu o seu filho unigênito. Irmão. Então, quem é nós, né, para dar só uma parte para Deus da nossa vida? Verdade, irmão. E assim, só finalizando aqui, cara, de repente tem gente que tá nos assistindo, entrou aqui para ouvir de GC, mas olha só o que Deus está fazendo. Pois é. A gente começou a falar de liberdade em Cristo, se libertar do pecado, e de repente algumas pessoas podem estar nos ouvindo agora e se sentirem presas, mano, prisioneiras em algum pecado, presas em algum vício, pornografia, masturbação, mentira, qualquer outra coisa. E só existe uma resposta, cara, para a nossa libertação. Conhecendo a palavra. Isso aí. Porque somente a palavra pode nos libertar. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Igor, eu tô falando com você. E eu sou um jovem que um dia eu precisei ser liberto por Cristo. E a chave que virou na minha vida para a libertação de todos os meus vícios foi quando eu conheci a verdade de Cristo. Eu achava que eu conhecia a verdade, mas a gente só é liberto pela verdade que a gente conhece. Eu conhecia um pouco da verdade, mas a partir do momento que eu comecei a me relacionar com a verdade, mais da verdade eu tinha dentro de mim. E eu consegui ser liberto de todo vício, de todo pecado. E aí então eu consegui entender o que Gálatas 4, versículo 7 diz. Já não sois mais escravo, você agora é filho. Sendo filho, você é herdeiro em Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Foi um bate-papo poderoso, Amém. Verdade. Fui muito abençoado. Aprendi muito que eu posso aplicar lá no GC também, graças a Deus. E para que a gente continue aí avançando, crescendo de forma madura, saudável, dando frutos, né? Tanta gente lá que é abençoada nem sabe que você é um dos responsáveis por isso. E deixa aí sua indicação da música que você quer indicar e suas considerações finais. Boa. Cara, eu sou apaixonado por música. Quando o Igor falou aqui nos bastidores pra mim, ó, prepara uma música aí e tal, pra você deixar aí indicação pra galera. E eu sou muito do momento, cara. Essa semana eu tô preso em uma música aí, acabou de ser lançada, de um amigo meu, brother, ovelha também, do Vitinho, que se chama Te Agradeço, né? É isso aí. Te Agradeço. Abro os meus braços e já agradeço pela graça. Que mano, eu já ouvi essa mereço música 30 milhões de vezes. Ó, se hoje o vídeo dele em 6 dias tá batendo 500 mil, só eu assisti 500 mil. Brincadeiras à parte, mas eu já assisti essa música várias vezes. Uma música maravilhosa, uma letra, cara, pura, gostosa de ouvir, conecta fácil com a galera aí. Se você tem um amigo teu que não é cristão, tá aí, ó. Uma dica de evangelizar, manda esse trap aí, o rap do Vitinho, maravilhoso, te agradeço, fala muito de gratidão e gratidão precede milagres. Então, se você quer ver milagres de Cristo sendo manifesto na sua vida, começa a agradecer antes de você ver, que você vai ver manifesto antes. Top, irmão. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação. É uma música que já vai estar disponível aí lá na nossa playlist.
Escuta lá, cara. Seja abençoado, seja edificado. É isso. Vitinho, forte abraço. Bora. Valeu, irmão. Brota aí. E é isso, Najib. Poderia ficar aqui, mas a gente marca uma próxima oportunidade. Certeza, Falar mano. de evangelismo. Bora, é Cara, um muito prazer. feliz que você tá lá no Carisma. Também sendo instrumento de Deus pra falar algo que tem que queimar no coração de todo mundo, evangelismo, Amém. né? Todo mundo nasceu pra evangelizar. Amém. E é isso, irmão. Obrigado. Eu reconheço Deus na sua vida. Amém, mano. Eu também na tua. Amém. Que Deus continue abençoando você, Paulinha, Alice, irmãozinho dela que vai vir, irmãzinho. Ô, Glória, profetizou. É de Deus, hein? É de Deus, hein? E é isso aí, galera. Amém. Muito obrigado Valeu, pela sua gente. participação mais uma vez. Tamo junto. Não deixa de curtir, se inscrever, envia esse link para algum amigo seu e não se esqueça, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valeu! Tamo junto.